Fala galerinha do Explica aí, sejam muito bem-vindos a mais um XP Resolve de Geografia. Professor Tiago Tito aqui chegando na área, dessa vez aqui com a resolução de uma questão do Enem de 2012 em sua primeira aplicação. Vamos nessa. A interface clima-sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com o seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. Então, veja só, o texto já deixa claro que o homem é vulnerável, gente, às variações do clima, tá bom? A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível a sofrer por causas climáticas. Então, o homem ele pode e vai sofrer por condições climáticas. Ele não controla isso. Ele pode até tentar amenizar, mas ele não controla. Considerando o tipo de relação entre o ser humano e a condição climática apresentado no texto, uma sociedade ela se torna mais vulnerável quando o quê? Bom, se o texto deixa claro que o homem é vulnerável ao clima, quando é que ele se torna bem vulnerável? Quando é que uma sociedade inteira se torna vulnerável? Alternativa A, quando ela possui um sistema de transportes articulado? Nunca, né, gente? Isso é muito bom. Quando a gente possui um sistema de transportes articulado, metrô, ônibus, né, os portos, os aeroportos, os sistemas de transporte eles são conectados, articulados, isso facilita o deslocamento. Isso não prejudica o homem. Tá? B, concentra suas atividades no setor primário. E aqui a gente tem a alternativa correta. Tá? Por que a alternativa B? O setor primário é aquele setor da economia que retira ou extrai produtos, né, da natureza. Ele envolve o extrativismo. Tá? Lembrando aqui, o setor primário, o extrativismo, o secundário, a indústria e o terciário, o comércio. Então, a gente vai ter o seguinte, uma sociedade que concentra a sua atividade no setor primário, ela vai sofrer com o clima. Porque o setor primário ele vai de acordo com o clima também. Vocês imaginem aí um país que concentra suas atividades econômicas no primeiro setor da economia, a extração de recursos da natureza. Extrativismo vegetal, animal, vegetal. Tudo isso é muito suscetível às mudanças climáticas, à variação climática. Imagine grandes áreas da agricultura, pecuária, tudo isso sofre muito com o clima. Então, a sociedade que concentra suas atividades no setor primário, ela acaba sofrendo muito mais com o clima. Tá bom? Então, o setor terciário e secundário não sofrem tanto com a interferência do clima. Tá? Não sofrem tanto se comparado ao setor primário. Tá bom? Beleza, vamos lá. Alternativa C. A diversidade diversifica na matriz de geração de energia. Gente, diversificar a matriz da geração de energia, ou seja, não depender apenas de uma única fonte de energia, você não depender apenas só do carvão, não depender só das hidrelétricas, não depender apenas da energia nuclear. Quando ele diversifica aqui a matriz energética, isso é muito bom, porque ele não depende tanto do clima. Já pensou se um país ele depende só das hidrelétricas? O que é que acontece se falta chuva? Ele não gera eletricidade. Então, diversificar a matriz energética, ou seja, a produção de energia do país, é muito bom, porque aquela sociedade ela não se torna dependente apenas de uma fonte de energia. Você já pensou aí se uma sociedade depende só da energia solar? Como é que faz? Se ela depende só dos ventos, se ela depende só da água da chuva, no caso ali da geração dos rios, isso é prejudicial, tá bom? Então, diversificar é muito bom, tá? É quando o homem ali, uma sociedade, ela tem ali a produção de energia bem distribuída, né, entre as fontes disponíveis. Alternativa D, introduz tecnologias à produção agrícola. Quando ela introduz tecnologias à produção agrícola, ela fica menos suscetível às mudanças climáticas. Por quê, professor? Porque a tecnologia no campo, ela não é que ela vai corrigir todos os problemas ou vai impedir que o clima cause problemas na produção agrícola, mas ela vai amenizar, tá bom? Então, imagine técnicas tradicionais de cultivo. Nas técnicas tradicionais de cultivo, nessas propriedades que se utilizam de técnicas tradicionais, a gente vai estar observando ali uma maior vulnerabilidade ao clima. A chuva, a geada, tá? O granizo, por exemplo, bom? Ao controle de temperatura, né? Que não é observado, por exemplo, isso nas estufas, né? Com o uso de tecnologia. Tá?
Alternativa E, apresenta estoques elevados de alimentos. Uma sociedade que apresenta grande estoque de alimentos, né, grande quantidade de alimentos, isso não justifica ali ela sofrer muito com o clima, tá bom? Se você tem um estoque de alimentos ali, você acaba sendo favorecido, né? A sociedade não vai passar por tantos problemas ali, em alguns problemas climáticos. Se não se tem um estoque de comida, de alimentos, aí é o inverso, né? Essa sociedade apresenta, sim, problemas relacionados ao clima. Porque se você tem estoque de alimentos e você passa por uma seca, aquele estoque de alimentos consegue segurar a sociedade. Se essa sociedade não tem estoque de alimentos, aí a gente vai ter ali problemas sérios, tá bom? Com uma crise climática. Bom, eu espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue aqui no SXP Resolve e até o nosso próximo encontro.